do nosso seminário? Espera aí que já eu lembro. Uma vez é que eu tava ouvindo Ivete, Caetano e Gil, e antes da aula eu tava ouvindo Ivete Criolo. Nossa, é muito lindo, é muito lindo. Eu vou colocar até nos favoritos, porque eu tenho que favoritar a Ivete, o Criolo cantando o Tim Maia. É lindo, simplesmente lindo. Deixa eu tirar aqui. Vamos lá para o calendário. Não, é calendário mesmo, tu. Isso aqui. Então, a gente está em 18 de maio. Se eu não estou enganada, foi 8 de junho. Isso? Seminário, alguém lembra? A gente marcou, gente. Eu lembro que a gente marcou. Como ninguém lembra e eu não estou conseguindo achar essa anotação na minha agenda. Peraí. Realmente eu não estou achando. Então a gente remarca. Desculpa, gente. São avisos paroquiais. É melhor a gente deixar. 8 de junho. Achei. Foi 8 de junho. 8 de junho. Acabei de achar. Eu sabia que quando eu ia ver o calendário, mas está aqui anotadinho na minha agenda, 8 de junho. Beleza? Lembrando, o seminário 8 de junho, todas as instruções estão no... E hoje a gente vai assistir... Vocês estão bem? Está todo mundo bem? Tranquilo como esquilo? Vamos procurar o esquilo. Agora está difícil procurar o esquilo. Mas a gente pode fazer suave como nave. Cadê uma... Ai, suave como a nave. Vou colocar um helicóptero, vai, foda-se. Enfim, gente. Hoje a gente vai ver casos de uso, que é um diagrama da UML, que ele tem muito a ver com o assunto anterior, que são os requisitos funcionais e não funcionais. Então, o que é a UML? A UML, ela nasceu como uma forma de padronizar os diagramas, porque a partir dos anos 80 começou a surgir a orientação ao objeto. E a partir desse novo... Eu vou explicar direitinho aqui. Deixa, vamos explicar aqui nos slides. Deixa eu colocar um outro slide aqui. Novo. Seria novo slide, só para desenhar. Então, vamos lá. Colocar a caneta azul. Que inglês, hein? Caneta azul. Azul caneta. Prontinho. Então, vamos lá. A gente viu que no começo da programação e também dos jogos digitais, era tudo assim, fazendo, programando, e não tinha muitas metodologias, procedimentos, processos. Até teve a crise da engenharia de software e começaram a surgir alguns projetos, alguns modelos de procedimentos e de metodologias para seguir. Tem o modelo em cascata, que é aquele que é assim, um passo, depois o passo, depois... Então, você começa com o projeto, tem a fase de planejamento, a fase de desenvolvimento, a fase de... Peraí, deixa eu colocar o mouse aqui. A fase de teste. Então, seria um passo, depois ia para outro, ia para outro, ia para outro.
E se por acaso tivesse que voltar algum passo, voltaria tudo de novo, aí seria, esse é o modelo espiral. Aí depois teve o modelo em cascata, aí depois teve o modelo espiral, e teve a necessidade de usar prototipação e assim por diante. Então, e nos anos 80, surgiu um paradigma muito importante, que é o paradigma da programação. Isso é um P, deixa eu refazer o P. Da programação orientada ao objeto. Porque desde então a programação era funcional através de função, né? Você chamava a função, executava, era lógica e procedimental, ou seja, ela também era uma programação estruturada. Então, tá aqui o código, então tinha um bloco, outro bloco, e seguia essa sequência. A partir dos anos 80, verificou-se que esse tipo de programação ele não atendia à complexidade do mundo real e o avanço também do computador do ponto de vista tecnológico. Então, nasceu uma orientação focada, cujo ele não, o centro, como vamos dizer assim, não era a estrutura em si. Toda a programação seria voltada a partir de um objeto. E a partir desse objeto, ele ia ter instanciação. Por exemplo, você tem um veículo. Isso é um veículo. Isso não é um veículo, mas eu aproveitei essa imagem para ser um veículo, porque eu que mando nesse quadro. Então, isso daqui é um veículo. Mas parece um personagem de jogo que foi atropelado. Mas isso é o veículo. Mas veículo, ele pode ser uma moto, ele pode ser um automóvel, ele pode ser, sei lá, até um patinete eletrônico, um patinete daqueles que tem dos Faria Limers. Então, esse tipo de programação centrada no objeto, ele se adaptou melhor à complexidade do mundo e como o mundo é, ao invés dessa programação. Imagine programar esse já não estava atendendo tanto. Ok. E o que tem a ver com o ML? Dos anos 80 até 1994, começaram a surgir vários diagramas, vários modelos, Só que esses modelos, eles não tinham, como posso dizer, eles não estavam organizados. Até que então, pessoas físicas, empresas, eles criaram tipo um comitê, um órgão, um instituto para poder padronizar todos esses processos, todas essas metodologias, todos esses métodos aplicada à orientação e, sobretudo, na orientação, na programação orientada a objeto. Então, foi aí que, em 1994, surgiu, então, a UML, que é justamente essa unificação das modelagens, das linguagens de modelagens feitas, sobretudo, não exclusivamente, sobretudo para se adaptar para a programação orientada a objeto. Olhe que eu disse não exclusivamente. O ML não é exclusivo da programação orientada a objeto. A UML ela é principalmente feita para a programação orientada a objetos. Há uma diferença muito grande, porque o ML pode ser utilizado em outros tipos de paradigmas. Introdução feita, vamos lá. Eita, deixa eu apagar isso, porque é perturbador esse. Porque é assim que funciona a minha cabeça, simples assim. E o que é o ML? A caneta. O ML, e o que é o diagrama de caso? O diagrama de caso é um dos acho que são 14 diagramas, se eu não estou enganada, dessa padronização,
que ela serve para descrever e definir os requisitos funcionais. No fundo, o diagrama de caso de uso, ele serve para duas coisas. Para descrever as funcionalidades, como está escrito aqui, e para descrever a interação do usuário com o sistema. Então, a partir do diagrama de caso de uso, você descreve e muitas vezes se aconselha primeiro fazer o diagrama de caso de uso, que a gente vai ver como é que ele faz, para depois preparar os requisitos funcionais e não funcionais. Na verdade, quem vem primeiro, o ovo ou a galinha? Muitos usam primeiro o caso de uso para depois falar dos requisitos funcionais, porque facilita. Tem gente que faz os requisitos funcionais e depois faz o caso de uso, mas, enfim, vai do procedimento, né, da praxe de cada lugar. Então, é isso. Ele vai ver. Por isso que eu estou dando diretamente o caso de uso. Um, porque a gente tem que preparar o caso de uso para o nosso trabalho. O outro, porque ele tem tudo a ver com o assunto anterior. Então, nesse diagrama são adicionados os casos de uso. Vocês vão entender o que são os casos de uso, que são as bolinhas. Os casos de uso eles descrevem a ação do usuário no sistema. Então, os diagramas são adicionados os casos de uso, ou seja, a ação do usuário no sistema, do ator, deixa eu corrigir, do ator, porque o ator ele pode ser uma pessoa, pode ser uma instituição, pode ser um outro sistema, pode ser o sensor. Então, eu vou falar a partir de agora de ator. E ele verifica essa relação, os relacionamentos e os requisitos funcionais. Então, é isso. Então, um exemplo de caso de uso. O que é que temos aqui? A gente tem o sistema. Esse daqui é a fronteira do sistema, esse retângulo aqui. O que é esse sistema? A fronteira do sistema é o próprio sistema. Então, aqui é que vão funcionar, né? As coisas vão acontecer. Esse boneco aqui de palha, ele representa o ator, que, como eu disse, pode ser uma pessoa, pode ser um sistema, pode ser uma instituição, pode ser um controle, pode ser qualquer coisa. Então, o ator. E no caso dos jogos digitais, a gente pode dizer que o ator é o jogador. O jogador. Não vou escrever jogador, não, porque eu estou com o mouse e é muito difícil. Então, então o ator ele é representado por esse boneco de palha, independente se é um sensor, independente se é um sistema, é representado pelo boneco de palha. Aqui tem outro ator, que pode ser qualquer pessoa, e aqui tem o sistema. Por que o ator ele fica fora do sistema? Porque o ator, na vida real, ele não está dentro do computador. Eu acho que a única vez que eu vi que alguém entrou dentro do sistema foi no filme Tron. Vocês já viram esse filme? Deixa eu passar para vocês. Esse Tron é um clássico. Acho que quem é dos anos 80 e 90 é realmente um clássico, em que o cara ele está mexendo lá e ele entra realmente dentro do sistema e lá tem toda a história, toda a narrativa. Recentemente lançaram o Tron Legado, que é o filho do cara que nunca mais viu o pai, que entrou no sistema, e ele entra também no sistema, e eu não vou dar mais spoilers, só para vocês entenderem como funciona. Peraí. CEO Kevin Flynn was reported missing today. He was last seen at his home with his son, Sam. Sam,
That was Paige, Leslie. Paige came from your dad's office at the arcade. The number's been disconnected for 20 years. Your dad? This isn't happening. Esse é o trailer oficial. I'm not your father, Sam. I'm very, very happy to see you. What was I supposed to do? Survive. Your father was the creator. Where do I find him? When I get there alive, and he'll find you. Here they come! Your move, Flynn. Come on. Pronto. Essa foi a última hipótese, que eu conheço, não sei se vocês conhecem outros, que você pode, que o ator está dentro do sistema. Peraí, deixa eu incluir o som do computador, porque o meu som está... Agora, de novo, está compartilhando, né? E foi o único, no Tron, foi o único lugar que isso... Mas com certeza tem outros filmes, outras situações de ficção parecida em que o autor está aqui dentro. Como não é o Tron, se você for fazer o caso de uso do Tron, aí tudo bem, você coloca o ator aqui dentro. Mas se ele não for o Tron ou nenhum outro que entrou dentro do sistema, como, sei lá, o Matrix também ele entra, né, dentro do sistema. Como não é hipótese, a gente está falando do mundo real, o ator fica fora do sistema. E esse ator ele interage com o sistema. O sistema, a fronteira do sistema é esse retângulo aqui. E esse ator ele interage com o sistema. E o caso de uso, apesar de chamar diagrama de caso de uso, na verdade, o caso de uso é essa bolinha aqui. É essa bolinha que ele vai dizer a ação do ator dentro desse sistema. Por exemplo, eu vou fazer um exemplo aqui. Vamos supor um exemplo de jogo digital. Deixa eu passar o site para vocês. Se vocês quiserem tentar fazendo junto comigo e quiserem entrar no site onde eu faço, Detona Ralph, né? Pois é, Detona Ralph é dentro do sistema. Então, se não for Detona Ralph, se não for essas situações, o ator sempre tem que ficar fora do sistema. Nossa, eu gosto de Detona Ralph. Eu gosto. Vocês gostam? Eu gosto. Mas, enfim, vamos lá. Se quiserem acompanhando e fazendo junto, está aqui no Online Visual Paradigma e etc. Então, eu entrei no Online Visual Paradigma, que é aquela plataforma que eu falei lá no início. Eu procurei aqui no canto superior direito o caso de uso. No caso, eu tenho que falar em inglês, use case, eu acho que é assim. E quando eu dei use case, ele me deu algumas opções. Me deu uns casos já pré-preparados aqui. Deixa eu tirar esse aqui. Ih, internet. Ele já dá um modelo para você modificar a partir desse modelo, mas eu vou começar com um modelo em branco, que é para fazer passo a passo. Deixa eu tirar aqui. Então, se quiserem fazendo... Então, o que é que a gente precisa? A gente precisa do sistema. O sistema
esse aqui, eu vou colocar o mouse e ele vai dizer que é o sistema. Tem que dizer. Ele geralmente disse. Então, como é que eu faço? Eu pego o sistema e jogo para cá. Deixa eu diminuir aqui o zoom. Ops, eu aumentei. Deixa eu ver, acho que mais um. Então, aqui é o sistema. Deixa eu vir para cá, deixa eu tirar isso aqui. Então, aqui é o meu sistema. Aqui do lado vai ter um menu. O que é esse menu do lado direito? Se você clicar aqui, você pode configurar tanto o texto como o seu sistema. Esse azul é um pouquinho feio, né? Vamos colocar outro? Vamos colocar uma coisa mais singela, sei lá. Colocar um negócio assim, né? No nosso sistema. Não gosto não, degradê. Não gosto de degradê. Colocar um assim. Então, jogo, sei lá, jogo da professora Berô. Jogo, que é o meu sistema. Jogo da professora Berô. Ok, então eu... E o que é que tem mais no menu aqui? Você pode ver como é que está a página. Está enorme, né? Isso é a página, como está o layout. E aqui você pode inserir mais páginas. Mas, enfim, aí vocês vão descobrir na medida que vocês usam. Então, vou colocar aqui meu ator. No caso do meu ator, eu vou colocar maior para causa da aula, mas não façam assim exagerado, não. Tem que ficar harmônico, né? No caso do ator, ele é o jogador, no meu jogo que eu estou inventando agora, jogador. Então, o que é que eu preciso mais? Já tem um sistema, já tem um ator fora do sistema, então vou colocar o caso de uso. No meu caso, eu vou pegar um jogo aqui, que é um que eu gosto muito, inclusive eu zerei recentemente não, foi ano passado, porque um tempo atrás, e a gente vai fazer o caso de uso dele. Então, o que é que tem nesse jogo do Castle of Illusion, que é da SEGA? Então, ele tem uma história. Eu estou fazendo, assim, engenharia reversa, mas só para vocês entenderem como, a partir desse jogo, como seria o caso de uso. Então, ele tem história. Então, vou colocar aqui no caso de uso, eu não vou mudar a cor, não, gente. Não, vou mudar. Caso de uso, ver história. Então, o que é que o ator está fazendo? Ele tem a opção de ver história. Deixa eu pular aqui. Deixa eu modificar aqui um branco. Ver história. Aumentar aqui, senão não vai dar. Ver história. Ele pode também... Eu vou fazer um Ctrl+C, Ctrl+V. Pular história. Pular história. Então, vamos lá. Tem toda a história. Não sei o que. O era tal. Tem uma... Ó, a bruxa. Disney adora desses. Eu podia ter. Aí tem a opção, pronto, tem a opção pular história. Então já tem duas coisas. Então tem a opção de jogar. Cadê? Eu vou aqui no meu. Então ele joga também. Ele joga. Jogar. Vê que eu estou usando sempre ver, pular, jogar. E esse é o tempo verbal usado no caso de uso. Deixa eu ver o que é que pode fazer mais. Acho que ele tinha a opção de... Ah, tá. Esse jogo também ele tem um menu. Ele tem um menu de configuração.
Aí configurar jogo. Aí você vai fazendo. E eu vou colocar sair que tá bom, né? Configurar jogo. Escrevi errado, porque eu sempre configurar jogo, ele me corrige. E sair do jogo, tá bom, né? Senão a aula fica muito extensa. Sair do jogo. Sair do jogo. É comum, é de praxe que pode ter mais de um ator? Pode. Então, posso pegar um outro ator aqui, cabeçudo, e colocar aqui, vai que é um administrador, o Play 2, quer dizer, colocar um Play 2 aqui, colocar o administrador do sistema aqui, eu posso colocar quantos usuários achar que é interessante que está relacionado a esse jogo. Vou apagar aqui porque eu só quero o jogador. E como é que eu faço para agora? Eu venho aqui no bonequinho, aperto nessa setinha aqui, ó. Vocês vão ver essa setinha aqui. Ele vai ter uma setinha. Aí eu vou ligando o caso de uso. Depois eu vou explicar cada um desse. Mas o caso de uso que a gente usa é de associação. É uma linha contínua. Deixa eu melhorar aqui. Pronto, uma linha contínua e vou fazendo assim com os outros. Por que associação? Associação quer dizer que existe essa linha contínua, porque tem vários tipos de linha. Tem a tracejada, tem a tracejada do tipo extensão, do tipo inclusão. Essa é uma linha simples que disse que há interação, há uma relação direta do nosso ator com aquela funcionalidade. Então, a gente tem o quê? 1, 2, 3, 4, 5 funcionalidades. Aí eu vou ligando aqui. Só que ficou meio feio. Vou colocar aqui. E assim por diante. Embaixo também tem seta, ó. Parece que ele tá cagando, mas não tem seta. Ou foi mal o comentário aí. Que foi muito espontânea, né? Ajeita aqui. E assim por diante. Eu posso fazer tudo aqui. Aí. Posso pegar a seta de trás também. Só que ela não... Enfim, eu vou fazendo. E é assim. Então, a gente tá... Ficou feio aqui. Enfim, depois vocês arranjam aí como fica. Então, o que o caso de uso faz? Ele faz essa interação. Ele verifica... não verifica. Ele explora as funcionalidades e a interação do ator com o sistema. Essa é a função desse diagrama. Então, quais são os elementos no caso de uso? Temos o ator. Cadê ator, caneta? Temos o ator, que será representada pelo bonequinho de palha. Pelo amor de Deus, gente, não coloque o personagem, é o bonequinho de palha, que na verdade ele representa um papel. Então, ele, como eu disse, ele não necessariamente é um jogador, ele pode ser um dispositivo de hardware, um sistema, pode ser qualquer coisa que está interagindo, um outro sistema que está interagindo e a representação, esse bonequinho de palha, ok? Que está de braços abertos, né? Que nem o Cristo Redentor. Vamos chamá-lo de bonequinho de palha Cristo Redentor, para lembrar. Então, ele interage com o sistema. Os atores poderão estar conectados aos casos de uso somente pela comunicação. O que é essa comunicação? É exatamente essa linha, que é essa associação. A comunicação entre ator e um caso de uso indica que o ator e o caso de uso se comunicam entre si, cada um com as possibilidades de enviar e receber mensagem. É isso. Então, é representado sempre por essa linha. Vamos lá. Vamos falar agora do caso de uso em si, que dá o nome ao diagrama. Então, o caso de uso especifica a ação, especifica a sequência, ela inclui variantes, depois a gente vai
vai melhorar esse nosso exemplo. Então, ele é sempre representado por essa elipse e, por praxe, na prática, os nomes são sempre colocados usando o verbo infinitivo e substantivo: jogar, configurar, imprimir, sei lá, qualquer coisa. Você deu para entender, né? Não precisa falar todos os verbos da língua portuguesa. E deixa eu ver o que tem. Sim, nesse caso de uso, você não precisa, dentro da elipse, especificar. O autor vai ver a história, porque a especificação vem em outro momento. Eu vou dar aqui um exemplo de especificação, como você pode especificar seu caso de uso. Vale tudo. Agora, hoje eu estou Tim Maia, já que eu assisti Ivete Sangalo e Criolo cantando Tim Maia, especificação de caso de uso. Aí, a partir do caso de uso, você faz outra tabela, eu coloquei aleatória aqui, consultar especialista. Então, você coloca um identificador, caso de uso 01, 02, 03. Então, para cada bolinha dessa, vai ser um caso de uso. Então, esse eu posso chamar de caso de uso 1, caso de uso 2, 3, 4, 5. Aqui, esse exemplo... Cadê? Tá aqui. Aqui, esse exemplo, tá? Eu chamei de 1. Então, explica o que é o caso de uso, consultar especialista. No caso, vamos colocar aqui, ver história. Ver história. Então, o caso de uso, aqui seria o nome do caso de uso. Então, aqui dentro não especifica, só verbo nessa forma. Então, aí diz quem é o ator que está ligado a esse caso de uso, que no nosso caso aqui seria o jogador, não o paciente. Você pode descrever o fluxo básico, isso é exemplo de documento, como especificar dentro do documento. Então, o usuário deve acessar o sistema, então o usuário deve acessar o jogo e no menu ver a história. Então, você dizendo passo a passo como é que ele vai chegar nesse caso de uso. O fluxo alternativo, você pode, através do botão X, acessar a história. A pré-condição, você só pode acessar a história se tiver ligado ou se tiver logado. Pós-condição, a regra de negócio que está associada e o requisito funcional não funcional. Ficou muito rápido? Isso é só para dizer que dentro não se especifica. Para especificar, você faz uma outra tabela detalhando cada coisa, colocando o fluxo básico, como, por exemplo, se fosse login. Aqui o caso de uso é consultar especialista, que esse é um caso de uso de um programa de telemedicina. Então, o paciente, para consultar o especialista, primeiro, ele deve acessar o sistema com os dados, usuário e senha. Segundo, ao acessar, deve clicar no botão consultar especialista, e só isso. Então, aqui o fluxo é como, passo a passo, é como o usuário vai chegar na história, vai pular a história, vai configurar, até o caminho que ele vai fazer. E o fluxo alternativo é se tiver um botão, se tiver alguma coisa no controle, pré-condição, se existir, né? Para ter esse caso, ver a história, você tem que estar dentro do menu. Sei lá, pós-condição, para ver história, tem que ter uma história. Parece básico, e assim por diante. Então, essa é uma regra muito importante. Está muito rápido, gente? Posso estar tranquilo? Se quiser, eu faço uma aula mais tranquila. Eu sou agitada, mas como para atender gregos e troianos, eu posso fazer... Não consigo. Eu vou tentar desacelerar um pouquinho para entrar no equilíbrio. Então, um fator importante, você não especifica dentro, só fala o verbo, cadê o verbo? No infinitivo mais substantivo, e é isso. Deve especificar... Nesse caso, deve-se considerar o comportamento desejado. Sim, é o que eu estou falando aqui, eu coloquei na prática. Então, especificar o requisito, tudo isso você faz fora do diagrama. Isso não. Agora, vamos ver esse exemplo aqui. Nosso outro exemplo para
caneta. Isso aqui você coloca o nome do sistema. Isso é um sistema de controle bancário. Então, essa é a fronteira do sistema, todas as funcionalidades, as ações. Então, esse é o ator, no caso é o cliente, essa é a comunicação com a linha contínua. Então, esse cliente, dentro do sistema bancário, ele consegue obter extrato, realizar saque e realizar transferência. Aí colocou o caso de uso 1, 2 e 3. Aqui um outro exemplo, um sistema de e-commerce. Então, tem um cliente que ele consegue se cadastrar, como nas Americanas, né? Para comprar, você tem que ter um mínimo de cadastro. Você pode pesquisar o produto, pode gerenciar seu carrinho. E o administrador pode gerenciar produtos, sei lá, excluir, fazer alguma coisa, ou modificar o que é errado do ponto de vista do Código Consumidor, modificar a data de entrega. Nossa, sistemas de e-commerce faz isso. É dia 15, aí pegadinha do malandro, vai para o dia 25, você nem percebe. Por isso, sempre que você fizer compra, faça um print. Faça um print. Hoje, muitos sites, eles mandam por e-mail, né? Mas tem uma prova que, porque às vezes eles modificam, mas o administrador pode gerenciar esse produto e mudar, por exemplo, a data de entrega. Então, o ator principal de praxe fica no lado esquerdo e outros atores no lado direito. Aqui, um jogo, iniciar jogo, visualizar traços, chutar letras. Provavelmente esse esse é o jogo da forca. Chutar letras, verificar acerto e erros. É isso que ele vai fazer. Ok? Agora tem outros detalhezinhos do caso de uso, que é o relacionamento de inclusão e o relacionamento... Vamos falar primeiro de inclusão. O relacionamento de inclusão é quando o caso de uso ele depende de outro para acontecer. Então, para acontecer um caso de uso, necessariamente você precisa de outro. Por exemplo, eu vou fazer aqui um do tipo include, porque tem de dois tipos, o include, de inclusão e de extensão. Deixa eu tentar explicar como seria. Não, vou pegar esse exemplo, não. Vou fazer um exemplo aqui. Vamos ver, jogar. Para jogar, eu posso colocar um caso de uso, jogar a primeira fase, né? Eita, esqueci que eu estava fazendo Ctrl+C, Ctrl+V. Eu posso colocar aqui, jogar. Jogar fase 1. Jogar fase 1. Jogar fase 2. Só vou colocar duas. Include. Vamos dizer. Já eu vejo o chat. Aqui é a história, né? Não, era aqui no começo. Que ele disse, pressiona o botão aqui. Pressiona o botão. Então, vamos mudar aqui. Jogar. Aí na descrição você coloca lá. Para jogar, o jogador tem que clicar no controle, no X, ou no bola, ou não sei o quê, no X. Então, só que jogar, ele pode jogar a fase 1. E nesse caso aqui, vamos dizer, seria inclusão ou seria extensão? Nesse caso, vamos dizer que só tem uma fase esse jogo aqui. Seria inclusão. Por quê? Porque para jogar a fase 1, é obrigatório, esse caso de uso,
ele só existe depois que esse for acionado, for ativado. Então, o que é que você está dizendo aqui para o programador? Que para jogar a fase 1, você tem que ir para o caso de uso jogar, que na especificação você poderia dizer pressione Start ou botão Start ou qualquer outro botão, e só depois que ele pressiona o botão é que o nosso jogador vai poder jogar a fase 1. Então, isso seria de inclusão. Inclusão quer dizer que... Vamos ler aqui. Inclusão. Aqui é a extensão. Então, o que é que diz aqui? Relação estrutural onde um caso de uso insere em seu anterior a um outro caso de uso. Ficou meio confuso, né? Enfim, não está muito... Esses conceitos, às vezes, nem é sempre fáceis, mas quando você vê na prática, você vê que realmente não tem como jogar a fase 1 sem clicar no botão, como no caso aqui do Mickey, não tem. Então, é uma relação de inclusão. E a relação de inclusão é feita por essa linha tracejada. E aqui você pode deixar include ou colocar em português, inclusão. É muito comum deixar include. Peraí, eu posso modificar aqui, porque eu não estou conseguindo modificar. Mas dá para modificar sim. Inclusão. Pronto, colocar inclusão, mas é melhor deixar como padrão, né? Include. Ok? E o que seria de extensão? Vamos aqui configurar o jogo. Então, o personagem pode... Eita, toda vez eu esqueço que eu estou usando... Em vez de pegar lá. Então, em configurar o jogo, posso aumentar, né? Configurar o som. O som, o que é que tem ali no menu do Mickey? Configurar a dificuldade. Vamos ver outro, o som e o controle. Som e controle. Tá meio assim. Depois vocês deixam tudo no mesmo tamanho, mas é só para fim de aula. E controle. Configurar controle. Então, é bom esse programa que ele já puxa tudo, né? Quando puxa tudo. Então, esses 3 casos de usos está relacionado a esses 3, mas só que é uma relação diferente. É claro que para configurar dificuldade, som e configurar controle, você tem que acessar menu de configuração. Então ele tem uma relação, E que relação é essa? Peraí, deixa eu... A relação é de extensão. O que significa isso? Peraí. Deixa eu colocar aqui. O que significa isso? Significa que existe uma relação entre eles para poder configurar a dificuldade. Necessita configurar o jogo, mas não é assim, tipo... Essa ação pode acontecer e pode não acontecer. Aqui para acontecer, ela vai depender dessa. Então, uma está incluída na outra. Mas essa aqui pode acontecer e pode não acontecer, porque na configuração eu posso mexer ou eu posso não mexer na dificuldade. Eu posso configurar, então a extensão, ou posso não configurar o som. Deixa eu colocar aqui. Posso configurar ou não configurar o som. E eu posso também configurar, extensão. Vem para cá, rapaz.
me obedeça. Então, eu posso configurar ou não. Ou seja, esse ato aqui, ele pode existir e pode não existir. Ele pode ser ativado, pode ser não ativado, mas sempre relacionado a esse. Então, esse tem que acontecer. Para jogar, tem que apertar no botão, e esse pode acontecer a extensão ou não pode acontecer. Aqui tem um exemplo de um... Isso é um trabalho de um aluno da FATEC Sorocaba, e ele faz um jogo de contabilidade. Deixa eu aumentar aqui, para vocês verem. Então, o que é que está acontecendo? Aqui não está representado o sistema, mas imagine que aqui tem o sistema. É porque, muitas vezes, quando a gente vai fazer documentação, a gente faz isso ator por ator. E colocar tudo junto fica muito confuso. E muitas vezes a gente faz assim, sem todos os atores envolvidos, porque para ficar mais claro. Por isso que não tem o limite do sistema. Mas o diagrama tem o limite de sistema. Mas imagine se eu fosse colocar o jogador, sei lá, um monte... Na FATEC. Na FATEC tem os alunos que usam SIGA, tem a secretaria, tem a direção, tem o professor, e ia ficar muito confuso. E às vezes se expressa assim para ficar mais claro, como forma de documentar. Então, esse jogador, ele pode apagar a partida, ele pode selecionar um personagem. Então, ele pode selecionar o personagem 1 ou o personagem 2. Por que está em extensão? Não sei se vocês estão vendo. Aqui está... Peraí, deixa eu aumentar aqui. Aqui está extensão. Por quê? Porque o personagem 1, ele pode ser escolhido ou pode não ser escolhido. Então, se fosse uma coisa que só teria um personagem, por exemplo, escolher ter personagem, mas não precisava, né? De selecionar personagem, só tem um. Mas no caso aqui, como ele pode escolher ou 1 ou 2, então é extensão. Aí o jogador ele pode acessar o tutorial, como jogar. O jogador ele selecionar modo de jogo. Então, nesse jogo de contabilidade tem 3 modos. O modo estagiário, aqui tem extensão também, porque ele pode tanto escolher o estagiário como o modo assistente, contador. Então, não é inclusão, porque esse pode acontecer ou não, porque ele pode escolher outro. Só tem extensão aqui, né? Acessar tutorial, então o estagiário pode ou não pode acessar o tutorial. O assistente também pode ou não pode acessar o tutorial, mas se ele souber do jogo já, pode acessar o balanço patrimonial para jogar, acessar o DRE, que eu não faço ideia do que é isso. E o contador, que é o modo contador, ele pode acessar esse DRE e pode acessar o balanço. E tem outra funcionalidade que é visualizar percentual de conclusão de partida. Isso é um exemplo de como deixa eu pegar o calendário aqui, o Tom já foi. Isso. Quem quiser ver esse jogo da FATEC, eu vou mandar aqui. Nossa, é verdade. Mas nesses... você tem forma de colocar crédito, né? Você coloca infinitos créditos. Não, esse não tem, só fliperama, né? Que você coloca créditos, aí você fica mais fácil. Eu joguei muito na minha infância, Castelo of Illusion. Na minha casa, porque a gente éramos 5 irmãos, né? Então a gente não... E também não éramos ricos, éramos pobres. Aí a gente sempre tinha um videogame na geração anterior do que estava na modinha. E a gente parou no Master System. Na verdade, foi o único que teve lá em casa. Mas meu pai, muito generoso, mesmo sem poder, ele deu. É isso, a vida do videogame faz parte da vida da gente. Acho que cada um tem uma história, né? De games, como o game alugava fita. Nossa Senhora! Não só alugava, que tinha exatamente... A gente alugava fita, isso eu lembro
lembro muito isso, Marcos. E tinha um local onde alugava fita, você também poderia jogar por hora. Você pagava, meu irmão vivia lá. De vez em quando minha mãe tinha que ir lá, porque meu irmão estava meio viciado, gastava todo, não sei, tudo que ele tinha era para jogar. LAN games, exatamente. Ai, 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 ai. Hoje baixa tudo, né? Não existe mais isso. Hoje é plataforma, Steam, essas coisas. Eu, de vez em quando, eu tenho que o Beto não me ouça, mas eu tenho como que se chama? Um console retrô que ele tem 20 mil jogos. Aí tem todos os consoles retrô que você possa imaginar. Tem do Atari ao PlayStation 1. Aí, de vez em quando, eu jogo. Mas eu não consigo jogar 20 mil jogos, porque eu acho que é uma missão. Eu não tenho tempo para isso. Acho que eu vou jogar na Mega Sena só para jogar esses 20 mil jogos. Mas bora lá, coleguinhas, bora lá. Então a inclusão, esse slide é da professora Sandra e ele já está lá nos arquivos, ele foi disponibilizado semana passada. A inclusão, um caso de uso exige, que ela grifou, exige algum tipo de comportamento que já foi definido em outro caso de uso. Então, para selecionar, cadê? Esse caso, jogar a primeira fase, exige que aperte no botão, que é a funcionalidade jogar. Então, quando exige, é necessário, é obrigatório, é o include. Beleza? Ou o extend, quando pode ser, não exige. Ele pode acontecer e pode não acontecer. No frigir dos ossos, digo, dos ovos. É dos ovos? Coitado dos ovos. É isso. E sempre deve exigir a execução do caso do uso chamado. Isso é, o caso de uso que chama sempre deve exigir a execução do caso do uso chamado. E o que isso quer dizer? Ela está falando a direção da seta. Então, a direção correta da seta é o para esse caso de uso, ele tem que chamar esse daqui. Então, você pega daqui e joga para ele. Ao contrário, não seria necessariamente correto. Eles dão outras opções lá. Ok? Então, vai do caso de uso, que é necessário, até o outro, né? O próximo passo. Já pegou no cabelinho, já peguei. Não sei por que veio essa música. Agora pare. Porque a gente falou dos jogos antigos, né? Eu vou ligar logo os anos 80 com a El-chan. Não, isso não é o Chan. É o Chan. Pegue no bumbum. Pegue no compasso. Menina linda. Não vai embora. Está chegando a hora. Anos 90. Não se falava só de engenharia, de programação orientada a objeto. No mundo paralelo tinha o El-chan, o Terra Samba e muitos outros, né? Falcão. O que acontece? Hã? Tinham muitos, né? Molejo, né? Pode quebrar o pescocinho do lado. Vai. Eu não vou pegar esse exemplo, porque já está lá. Então, gente, vamos colocar em prática tudo que a gente aprendeu. Qual é a atividade? Hoje vão ter 2 atividades. Vocês vão acessar esse... Eita, como ficou grande. Vou deixar grande mesmo. Como posso dizer? Essa plataforma ou outra plataforma. Se vocês quiserem aprender outra plataforma de UML, vocês podem baixar, vocês podem experimentar, não é obrigatório. Essa eu tô passando porque ela é online
E como a gente sabe que muitas pessoas estão no celular, que muitas pessoas não têm espaço na memória, que não tem processamento, não tem muitas coisas, a internet é ruim, sei lá, e é complicado ter que instalar, às vezes não tem compatibilidade, etc, etc, etc. Então, escolho sempre plataforma online para ser mais democrático. Então, quem quiser usar, cadastrar, e a atividade é fazer como eu fiz, pegar qualquer jogo, pode ser, acho que esses que são em 2D são mais simples, né? E fazer o caso de uso desse jogo. Então, quem quiser apresentar para o outro pode apresentar, e a gente faz isso até as 40 minutos para fazer isso, para treinar. Aí a gente faz um intervalo, e na segunda aula vocês vão fazer o caso de uso do projeto de vocês, que é do seminário, que é para o dia 8 de junho, a apresentação. Vou colocar a apresentação do seminário. Vou ligar o ventilador que meu computador está esquentando. 8 de junho de 2021. Ok, gente? Agora, a minha pergunta. Eu vou desligar. O que é um peido? O que é um peido para quem está cagado, né? Alguém tem alguma dúvida? Foi muito rápido? Deu para pegar? É porque esse diagrama é simples. A gente vai ver outros diagramas e suave na nave, de boa na lagoa, beleza na represa. É isso, gente. Praticar, segundo momento, fazer o projeto. Obrigada, Marcos, pelo feedback. Às vezes eu fico louca acelerando as coisas, mas que bom, que bom. Então, valendo, gente. Eu estou aqui caso vocês tenham dúvida e caso vocês queiram fazer, ou propor que a gente faça online sei lá, estou aqui, a aula vai até 20h50, intervalo, e depois fazer o ML não, caso de uso do projeto de vocês, que é para apresentar o 8 de maio. Tá ok? Eita, não gosto não, tá ok? Beleza? Então vamos aproveitar. É isso, estarei por aqui. Vamos colocar mais figurinhas que eu estou animada. Que atualizaram, liberaram mais. Tem hashtag também. Não, hashtag não, esse de som na caixa, valendo. Vou desligar aqui o microfone, mas eu estou aqui. Só vou ligar o ventilador porque meu computador dá para fritar um ovo e fazer uma panqueca e uma lasanha. Gente, muito legal, né, essas figurinhas. Podem postar aí as figurinhas, usar e abusar. É isso. Beleza? Estou por aqui trabalhando, todo mundo, mão na massa.